Beleza, gente, vamos lá. Mais uma dica aqui para vocês. Vou trazer um assunto de concordância. Concordância, conjugação de verbos. Vocês vão ver que os assuntos são misturados aqui. Depois a gente vai fazer uma questão. Mas relacionado a verbo especificamente, a verbos específicos, aqueles que são, quando são questionados em provas, trazem problemas. Pelo menos é o que os nossos candidatos têm nos mostrado aí. Então por isso que eu vou trazer essa dica para vocês. Dá só uma olhada nisso aqui, ó. Bom, nós estamos falando aqui da parte da conjugação dos verbos chamados primitivos e derivados. É o seguinte: a gramática criou 4 verbos primitivos. Primitivo significa dizer que nasceu primeiro. Então a gente tem aqui, ó, o verbo ter, o verbo pôr, o verbo vir e o verbo ver. A partir desses 4 verbos, a gramática foi criando outros verbos, como por exemplo, o deter aqui, que é terminado em ter, o repor, que é terminado em pôr, e o intervir, que é terminado em vir, o rever, que é terminado em ver. Vejam, não é porque ele tem essa terminação em ter, que ele é derivado do verbo ter, não é só porque ele tem a terminação em pôr, que é derivado do verbo pôr, não é só porque ele tem a terminação em vir, que é derivado do verbo vir, ou não é só porque ele tem a terminação em ver, que ele é derivado do verbo ver. Não é isso só, é isso também. Mais importante é a conjugação. Por exemplo, vamos pegar o verbo ter e vamos conjugar na primeira pessoa, ó, eu tenho, presente do indicativo. Vamos pegar o verbo deter, ele tem a mesma terminação, então ele tem a mesma conjugação, ó, eu detenho. Então, se ele tem a mesma conjugação do verbo primitivo, então porque ele é chamado de verbo derivado. Tá? A mesma coisa acontece aqui, por exemplo, com repor. Então, por exemplo, vamos supor que tivesse aqui, puseram, eles ou elas puseram. Conjuguei o verbo pôr na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. Se eu conjugar o verbo repor, eu vou ter a mesma estrutura, olha lá, puseram, e apenas acrescentar aqui, ó, repuseram. E isso vai acontecer também com os outros verbos, tá? Tanto o vir, por exemplo, ele veio, ele interveio, né? Então, se eu conjugo o verbo vir na terceira pessoa do singular, ó, ele veio, eu faço a mesma conjugação, olha lá, veio e interveio. A mesma coisa com rever. Tá? Então não é só a terminação, mas também a conjugação tem que ser igual. Isso é uma característica dos verbos primitivos e os seus derivados. Tá? Lembra do verbo haver, gente? Concordância com o verbo haver, é que tem que tomar cuidado, tá? Cai muito nas provas da VUNESP. Verbo haver no sentido de tempo, é impessoal e invariável, ele não tem terceira pessoa do plural, só singular. Havia alguns anos, faz 10 anos. O que eu posso fazer aqui também, para ter certeza que o haver tem sentido de tempo, eu posso até, inclusive, substituir por fazia. Aqui, ó. Havia alguns anos, fazia alguns anos. Legal? Então, ó, fazer e haver no sentido de tempo, sempre no singular. O tempo ele vai ser determinado na frase. Então, o examinador vai te trazer isso dentro do contexto. Você não vai precisar adivinhar nada, tá? Só que a gente tem o verbo haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Então, na sala havia muitos alunos, durante o feriado houve diversos acidentes. Opa, deixa eu voltar um pouquinho. Se a gente trocar o verbo haver aqui, ó, vou puxar uma setinha para cá. Pelo verbo existir, por exemplo, vai ficar assim, ó, na sala, se havia, então existiam. O verbo existir tem sujeito, hein? O verbo ocorrer também ou acontecer também. Eles só são sinônimos do verbo haver. E aqui houve diversos acidentes durante o feriado, podia ser ocorreram, tudo bem, ó, ocorreram diversos acidentes, ou até aconteceram diversos acidentes. Então lembre-se, o verbo haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, é um verbo que não tem sujeito, ele só tem terceira pessoa do singular. Mas os sinônimos dele, que são o existir, o ocorrer e o acontecer, esses possuem sujeito, eles concordam com o núcleo do sujeito a que se refere. Concordância com o verbo pôr, a gente até viu aqui numa outra dica, mas como eu vou trazer uma questão que vai apresentar esse verbo, então é importante a gente rever aqui. O verbo pôr e os seus derivados, tá? Serve para os derivados também. Conjugados na terceira pessoa do singular do plural,
do presente indicativo. Normalmente, quando cai em prova, esse verbo por e os seus derivados, o examinador gosta muito de perguntar isso aqui, ó, a terceira pessoa e a conjugação estando aqui no presente do indicativo, tá? Que é o que normalmente a VUNESP gosta de fazer. Então eu chamo atenção para essas duas características aí, tá bom? Ó, ele põe, ele propõe. Então o verbo por é o verbo primitivo, é o que nasceu primeiro, e o verbo propor é o verbo derivado, nasceu do verbo primitivo. Terceira pessoa do singular do presente indicativo, ó, sem o M. Terceira pessoa do plural do presente indicativo, é só acrescentar a letra M aqui, ó. Essa é a concordância adequada. Tanto faz o verbo por ou qualquer outro derivado, tá bom? Então, só um detalhezinho que eu quero voltar aqui para não deixá-los aí sem essa situação. Aqui, gente, ó, o verbo por, ele é um verbo primitivo e tem o repor como derivado. Então, é só para efeito de conhecimento de vocês, não é objeto da questão, mas é só para efeito de conhecimento. O verbo por tem acento circunflexo, tá vendo? Para diferenciar da preposição por. A preposição por não tem acento. Só que os derivados do verbo por, eles não possuem acento. Então, qualquer derivado aqui, ó, repor, se tivesse o depor, se tivesse o interpor, né? Se tivesse aqui o sobrepor, tá? São todos derivados do verbo por, ó, mas eles não têm acento, tá? Então, só para ficar registrado aí, para não perder essa informação aqui. Maravilha, vamos fechar aqui, fica ligado, fica de olho aí que depois tem questão sobre esse assunto aqui, questão de concordância envolvendo esses verbos aí, fechou? Abraço para você, bom estudo, obrigado pela atenção, até mais!